E hoje eu gostaria de falar algo para você. Hoje a mensagem é para você. Saiba disso. Hoje a mensagem não é para alguém. Hoje a mensagem não é tipo, nossa, lembrei de alguém que poderia ouvir essa mensagem. Não, a mensagem é para você. Então vira aí para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, hoje a mensagem não é para você, é para mim. Pegadinha, né? Hoje não é para você, é para mim. Hoje eu não vou jogar para outra pessoa. Hoje eu vou entender que Deus quer falar comigo. Bom, vamos lá. Vamos partir de uma ideia aqui. Vamos partir de uma ideia que nós vivemos em um mundo perverso, certo? Todos nós concordamos com essa afirmação? Nós vivemos em um mundo perverso, sim ou não? Vocês concordam com essa afirmação? Nós vivemos em um mundo perverso. Vivemos em um mundo cercado de guerras, opressão, injustiça, abuso, fome, cancelamento, dominação e todos os tipos de absurdo que acontecem debaixo da terra. Sim, vivemos nesse mundo. Conheço vários jovens casais que eu me casei na mesma época e muitos deles têm o receio de terem filhos nessa geração porque falam, o mundo está perverso, como assim eu vou colocar uma criança neste mundo para viver nessa sociedade? Porque sim, o mundo está perverso, está difícil, está complexo. Crimes são realizados, vários novos espaços têm sido feitos. Hoje, às vezes a gente começa a estudar casos que acontecem na sociedade, você fala, gente, parece que pessoas fazem o mal por diversão. Eu estava vendo um pouco sobre aquele caso que aconteceu, acho que ano passado, de um menino que entrou numa escola infantil, atirando dentro da escola, e aí foram deculpar o menino. O que aconteceu com esse moleque para ele invadir uma escola e atirar em alunos, bebês, né, pequenininhos ali que estavam naquela escola? E aí foram atrás da história do menino, era um menino que tinha tido vários comportamentos, antes ele andava na liberdade, ele tentava chamar a atenção através do TikTok, ele tentava fazer coisas polêmicas, sexo no meio da rua, até que por não conseguir viralizar, não conseguir se tornar famoso, ele caiu num grupo de Discord, onde uns caras lá, psicopatas, começaram a influenciar esse moleque a fazer um ataque em uma escola. E os caras não fizeram nada, eles não conversaram pessoalmente com o menino, eles não compraram nada para o moleque, eles simplesmente instruíram o menino o que ele deveria fazer. Então eles mostraram para ele onde ele conseguiria uma arma, fizeram um treinamento com ele, e aí fizeram todo um plano para ele executar o plano, e o menino foi lá, entrou na escola e matou umas crianças. Os caras que fizeram isso, fizeram por diversão. Eles fizeram isso por diversão. E aí, quando você vê um absurdo desse, é chocante, isso choca. Como que a maldade existe no mundo e a partir de certas pessoas a ponto de fazer algo assim. Muitos de vocês talvez tenham assistido a série recente do Netflix, que é Adolescentes, que aí mostra a história de um moleque comum, que vive numa família comum e que cometeu um crime absurdo. Aí você fala, meu Deus, olha isso que aconteceu, e aí nós nos chocamos com essas histórias. Por quê? Porque vivemos em um mundo perverso, um mundo maldoso, um mundo onde a maldade reina. Sim, vivemos em um mundo perverso. Existe uma frase muito legal, George Eliot, na verdade é Mary Ann Evans o nome dela, é que ela viveu num tempo lá atrás, que nenhum cara ia considerar ler um livro de uma mulher. Então ela colocou o nome de George Eliot e começou a publicar livros, aí todo mundo comprou e depois de muitos anos descobriram que era uma mulher. Ela diz uma frase genial, que é, a crueldade, como todos os vícios, não requer nenhum motivo para ser praticada, apenas oportunidade. Então sim, a crueldade, a única coisa que ela precisa é de uma oportunidade, de um momento certo para acontecer. Tanto a crueldade quanto o mal, eles precisam de uma oportunidade. E querido, entenda isso, se nós vivemos em um mundo que gera dor a pessoas, 99% dos fatores de dor são causados pelo próprio homem. Você fala, não, Rafael, mas peraí, existem desastres naturais. Existe uma pandemia global que invadiu o mundo. Sim, existem coisas que acontecem, que geram dor no homem, que são causados pela natureza.
mas é infinitamente menor do que as dores causadas pelo homem. O homem gera dor e sofrimento, fome, maldade e perversidão. O homem é a causa da maior dor que existe na humanidade. Então, sim, o mundo é perverso por culpa sua. Olha isso. O mundo é perverso, é cruel, ele é terrível por sua culpa. Porque você está aqui, porque você está no mundo. O mundo ele é dessa forma porque existem monstros que vivem dentro de nós. E cada um desses monstros, eles procuram uma oportunidade de surgir. Uma oportunidade. O monstro que habita em nós, ele não precisa ser cultivado muito tempo, ele não precisa de muito engajamento, ele precisa da oportunidade certa na hora certa, ele precisa do instante, ele precisa de uma deixa para agir. E sim, meu querido, estes monstros, eles vivem em você. Rafael, você está falando de coisas espirituais, são demônios? Talvez sim. Talvez tenha um pessoal aí que tem uns encostos mais perversos, né? Mas não necessariamente demônios. Pode ser que sim, existem casos. Mas na grande maioria faz parte da nossa natureza. A nossa natureza é perversa. É isso, a sua natureza ela é perversa. Querido, entenda algo. Tem muita gente falando que tem coisa boa dentro de você. Nossa, você precisa encontrar um negócio bom aí que tem dentro de você. Não, a sua natureza não é boa. Não é. A sua natureza deixada, colocada assim, vai lá natureza, faz aí o que você quer. Naturalmente, ela vai ser egoísta, presunçosa, ela vai ser soberba, naturalmente, porque a sua natureza não é boa. Monstros habitam em nós, e a gente precisa entendê-los, e saber que a qualquer momento eles podem nos dominar. Sim, os nossos monstros com muita facilidade nos dominam. E aí é uma presunção muito grande dos homens achar, não, está tudo bem, eu sei lidar com as coisas. Não sabemos. A nossa natureza, ela é monstruosa. Você, lindinho, cheiroso, tomou banho, veio para cá. Você pode ser monstruoso, se você tiver a oportunidade certa. Que isso, Rafael? Você está exagerando. Pega leve. É só um sábado chuvoso. Como assim? Sim, queridos, eles estão a um passo de se revelar. Existem pessoas cristãs que acabam criando uma falsa ideia de que não, os cristãos são muito fortes. Não, líderes religiosos são muito fortes, muito santos. Essa imagem está errada. E por isso que quando um grande homem de Deus cai em pecado, em alguma falha, gera tanto escândalo. Por isso que gera escândalo. Porque essa falsa sensação de que não, o homem é muito bom, não, olha, o cara lá é muito santo, o cara lá ele ora em 5 tipos de língua estranha, o não sei que lá do Labachúria, como que o cara, o menino que fala inglês? The power, the close, então. E aí você coloca a sua vida na imagem de alguns caras que, ao olhar de fora, meu Deus, isso aí é perfeito, isso aí não erra, isso aí não, está acima do bem e do mal. Quando não está. Quando todos os homens estão a um passo de serem degradados. Todos nós. Rafael, eu estou vindo aqui no Nil, eu olho para você, eu falo, cara, você é um cara muito legal, nossa, você ama a Deus, glória a Deus por isso, não sei o quê. Pô, bacana, mas eu não sou santo. E eu também estou a um passo da barbárie. Também, todos nós estamos. É que a gente tem que aprender a lidar com esses monstros. Amém ou não amém? Vocês estão entendendo o meu raciocínio? Então vamos lá. Aleluia. Em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 26, nós vamos ver 2 entregas que Deus faz. Semana passada eu falei sobre uma entrega, Deus nos entregar aos nossos próprios desejos. E aí, eu falei sobre sonhos, sobre Deus fazer aquilo que queremos. Mas aí, depois, como resultado da idolatria, nós vamos ver o resultado de outras 2 entregas feitas por Deus. Vamos lá, Romanos 1, a partir do versículo 26.
Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homem com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade, estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Vamos lá, respirar um pouco. A idolatria, quando feita, nós lemos isso no texto da semana passada. A idolatria é o resultado do coração humano que deturpa, que troca a glória de Deus, um Deus invisível e eterno, troca essa glória pela imagem de homens e seres criados. Répteis, quadrúpedes e as coisas que a gente leu semana passada. Então, o que é? O ser humano ele tira a glória que deveria ser dada apenas a Deus e coloca na natureza. Ao invés do Criador, coloca na coisa criada, em outros seres humanos, em situações, ele se torna um idólatra. E aí, ao se corromper, o ser humano é entregue por Deus à sua própria natureza, à sua própria carne. Deus ele faz duas entregas, ele nos entrega as nossas próprias paixões e ele nos entrega um modo de pensar reprovável. Ele nos entrega aquilo que a gente ama, que é a nossa natureza, a nossa paixão, a nossa vontade de pecar, e também nos entrega uma mente totalmente deturpada mediante a Ele, aquilo que Ele é. E aí você vai falar, Rafael, mas o que você acabou de falar é um absurdo, mediante a sociedade que vivemos hoje. O que você acabou de ler, talvez você possa ser preso por isso. E eu sei que eu posso ser preso por isso. Porém, vamos lá. Querido, entenda algo. A homossexualidade a partir da Bíblia é vista como pecado. Sim, é vista. Eu sei que pode ser desconfortável para você essa informação, mas é. Aí você fala, Rafael, mas calma. A Bíblia foi um texto escrito há muitos anos atrás. Naquele contexto de sociedade onde a Bíblia foi escrita, isso era visto como algo reprovável, mas nós evoluímos como sociedade. Hoje, o relacionamento entre homem e homem, mulher e mulher é algo comum. Então, você está um pouquinho equivocado na sua afirmação. Querido, no contexto onde esse texto foi escrito, foi no Império Romano. O Império Romano. Nesse tempo aqui, um dos grandes imperadores que viveu neste período foi Nero. E se você estudar história, você vai saber que Nero chegou a se casar com um homem. Então eles não viviam em uma sociedade onde a homossexualidade era algo distante. Não, naquela sociedade era algo presente. Era algo presente. Paulo está escrevendo a uma igreja que estava em Roma, aos romanos. Tanto cristãos quanto gregos que eles falam são pessoas que não eram judeus. Todos esses viviam naquela sociedade. Uma sociedade muito parecida nas questões morais com a nossa sociedade. Paulo escreveu isso neste contexto. Não é diferente do nosso contexto. E ele apresenta isso. Aí você vai falar, vamos lá, Rafael, então... Para eu seguir a Bíblia, eu terei que ser uma pessoa perversa, porque se você fala que nós, ao olharmos um texto tão antigo e falar, não, a Bíblia é aquilo que nós devemos seguir, é a palavra de Deus. E aí eu pego textos da Bíblia que são desconfortáveis, Rafael, então eu tenho que seguir tudo, a ferro e fogo. Eu tenho que matar homossexuais,
eu tenho que matar filhos que são desobedientes aos pais, eu tenho que, se uma mulher for estuprada por um homem, essa mulher tem que se casar com o homem que estuprou ela, porque tem textos da Bíblia que falam sobre isso, tá? Como assim, Rafael? Meu Deus do céu, olha o absurdo. Calma, meu querido. Vamos lá. Primeiro, todos esses textos usados para tentar tirar o conceito da Bíblia acerca da homossexualidade, todos esses textos estão em um livro chamado Levíticos. Levíticos é um livro do Antigo Testamento que este livro era a lei de um povo, assim como a lei do Brasil. E aí, quando nós estudamos o livro de Levíticos, nós estamos estudando leis civis. Nós estamos estudando leis que, tipo assim, coisas que estão no nosso Código Penal, no nosso Código Civil. De tipo assim, se tivesse Levíticos dos dias de hoje, ia ter lei de trânsito lá. Ao atravessar o farol, olha não sei o que lá, olha o vão do trem entre a plataforma, esse tipo de coisa ia estar em Levítico. Ao entrar no elevador, veja se o mesmo está ali, senão você está infringindo a lei. Sabe essa lei ridícula que existe do elevador? Então, se nós estivéssemos hoje escrevendo Levíticos, a lei do elevador estaria lá. Porque ali era a lei civil daquele povo. Então, os crimes que parecem ser absurdos à nossa sociedade de hoje, que não são crimes, eram presentes naquele tempo, naquele povo. Partimos para a nova aliança em Jesus. As leis civis foram abolidas. Então, nós não precisamos cumprir a lei civil de Levíticos. Entenda isso. As leis civis foram abolidas. As leis morais de Deus não mudaram. As leis morais de Deus são as mesmas, desde o Antigo ao Novo Testamento. A questão é que hoje, o filho que desobedece ao pai, ele sofrerá punição eterna a partir da sua maldade. Mas ele não será morto, porque não existe um governo que vai julgar essas coisas. Então, nós não podemos afirmar que um cristão deve, de qualquer forma, agredir uma pessoa que discorda da nossa fé. Nós não podemos. Até porque no Novo Testamento, em Jesus, nós vemos a evolução da lei. Nós vemos que a lei agora é a partir do coração. A obediência de Deus é a partir da nossa mente e do nosso coração, através de uma capacitação do Espírito Santo. Mas não cometeremos crimes em nome disso. Não derramaremos fogo do céu para consumir os inimigos. Não mais. Porque a obra a partir de Cristo, ela é diferente. Ela é regeneradora, ela é de dentro para fora, ela acontece nos indivíduos. Então o cristianismo ele não tem mais papel civil na sociedade. Então, Rafael, você não fala que Jesus ele é o nosso Deus, então nós não temos que estabelecer um Estado cristão hoje? Não, não. O propósito do cristianismo na terra não é estabelecer um Estado, não é. Até porque Jesus, quando esteve aqui na terra, ele não tentou fazer isso em nenhum momento. Ele não divulgou seus milagres. Quando ele multiplicou pães e peixes, falaram, Jesus, você tem que virar o rei. Ele fugiu da multidão. Então não é a ideia de Deus estabelecer um Estado, é estabelecer um reino. Reino aonde, Rafael? Nos corações. Então entenda isso, existe uma mudança e a partir dessa mudança viveremos as leis de Deus no coração. Mas o que é pecado no Antigo Testamento, continua sendo pecado no Novo. E aí, Rafael, mas por quê? Por que que a homossexualidade é pecado? Porque o sexo para Deus é entre um homem e uma mulher que estão em um casamento. Esse é o sexo. Não só a homossexualidade é pecado, como também um solteiro fazendo sexo com uma mulher é igualmente pecado. Igualmente. Um homem solteiro, uma mulher solteira, diante de Deus, eles não são uma só carne, eles não têm aliança. Então, se eles decidirem, vamos lá, tudo bem, estão pecando diante de Deus. Rafael, mas isso é muito atrasado, tudo bem, meu querido, mas é a mesma Bíblia que te revelou a salvação em Cristo Jesus, é a mesma. Não tem como eu tirar algo tão essencial da Bíblia para a minha vida, que é a salvação, e ignorar o que ela mesmo diz ser aquilo que me afasta de Deus. Não tem como. Eu não consigo barganhar. A Bíblia não é self-service, que você escolhe o que te agrada e deixa fora aquilo que, não é legal isso aqui, eu não gosto de milho, vou tirar milho da Bíblia. Não dá.
A Bíblia ela é uma só. E aí outros textos que pessoas falam, são coisas que vocês vão ouvir, tá? Primeiro, é o que você precisa ser perverso para cumprir a Bíblia. Segundo, palavras originais que querem discutir um termo lá, malakoi, que é em uma das cartas de Paulo. Gente, isso é besteira. Se você ouvir alguém falando, olha, a Bíblia falando lá do texto que fala sobre malakoi. Malakoi não é nada disso, a tradução está errada. Não, a tradução não está errada. Malakoi, segundo o texto da Bíblia, significa homens afeminados. É isso. E isso diante de Deus também é pecado. Vamos lá. Ah, não, mas malakoi significa suave. Tá, mas era um termo utilizado na época para falar sobre homens afeminados. Então é isso. Não, mas quando a Bíblia fala sobre homossexualidade, era apenas em contexto de culto pagão. Você já ouviu essa no TikTok. Não, a Bíblia ela recrimina a sexualidade entre homem e homem apenas em formato de culto, de idolatria. No TikTok vai aparecer um pastor gay falando isso para você. Mas não era, isso é mentira. A Bíblia não está falando apenas sobre culto pagão. A Bíblia está falando sobre relacionamento. E o texto aqui que acabamos de ler, ele não tem discussão. E aí, o que está acontecendo agora? Porque textualmente, a estudar e analisar os textos, não tem o que falar, gente. Não tem o que falar. A Bíblia é clara sobre o assunto. O que muitos líderes religiosos estão tentando fazer? Ressignificar a importância de Paulo como voz profética. Então, não, quer dizer que Paulo, quem foi Paulo? Qual é a autoridade de Paulo? E aí nós vemos uma manobra de vários líderes religiosos tentando tirar a importância daquilo que Paulo disse e ensinou, quando isso, na verdade, é blasfêmia contra a palavra de Deus. Porque Paulo, ele simplesmente foi o homem mais importante na revelação do Evangelho para nós. Mais importante. O que os discípulos viveram e experimentaram com Cristo foi passado através dos evangelhos. E o que Paulo estudou e decupou a palavra de Deus foi o que estabeleceu a igreja. Então o papel de Paulo nisso aqui é fundamental. Portanto, a segunda observação necessária é que, embora a homossexualidade seja um pecado, ela é um pecado. Não o pior pecado, mas sim mais um pecado. Então entenda isso também, querido. Mentir é pecado. Igual. Então você está aqui falando, nossa, fulano lá, olha o que fulano faz. Tá, mas você mente todo dia. É pecado. Enganar pessoas também é pecado. Fazer burburinho é pecado também, sabia? Que é aquele burburinho gostoso, sabe? Nossa, aconteceu tal negócio. Aí surge aquele burburinho gostoso que dá vontade de um de ligar para o outro, para que todo mundo saiba, aquela coisa. Nossa, não dá um negócio gostoso de saber de uma fofoca quente? De uma novidade, de uma tragédia que aconteceu na vida de uma pessoa? Eu quero saber. Fulano, você não sabe. Então, também é pecado. Então, assim, vamos colocar o pé no freio. E aí, só para nós nos situarmos mediante a igrejas que hoje estão fazendo duas coisas. Existe igreja liberal, que na ânsia de acolher a todos, fala, não, cara, tá tudo bem, não, isso não é pecado. Existe essa igreja, a igreja liberal, e a igreja intolerante. E a nossa guerra é não ser nem a igreja liberal, nem a igreja intolerante. Porque na igreja intolerante, se pisar um homossexual, os caras vão falar, não, vai embora daqui, você não pode vir aqui não pode gay. Não, querido, aqui pode sim e deve vir, e deve estar conosco, e deve caminhar conosco sim. Por quê? Porque todo mundo aqui peca, velho. E aí, se a gente for levantar a lebre de todo mundo, ferrou. Já diria Pete, quem não tem teto de vidro que atira a primeira pedra. Só para quem viveu nos anos 2000 conhece essa. Minha prima cantava, quem não tem 14 filhos, que atire a primeira pedra. Você vai ser apedrejado muito fácil, né? Então, entenda isso. A partir da Bíblia, a homossexualidade é pecado. Só que a Bíblia, na mesma lista de pecados que ela está citando aqui, que ela está falando sobre a maldade humana, ela fala sobre a homossexualidade e depois ela descreve 21 itens.
injustiça, perversidade, avareza, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Tudo isso, pecado perante Deus. E aí, esse que é o lance que pega. Quando nós vemos, a função desses versículos é acabar com qualquer orgulho e autojustiça que existe em nós. Qualquer sentimento de satisfação do tipo, eles são perversos e eu não sou igual a eles. Isso tem que acabar. O sentimento de que, cara, eu não acredito que fulano fez isso. Eu não acredito que fulano cometeu tal pecado. Eu não acredito. Esse sentimento não pode existir em um cristão. Porque alguns desses monstros moram em nós. Algum. Da lista que eu citei aqui, enquanto eu estava citando, alguma coisa acendeu o seu alerta. Alguma coisa. Não, Rafael, você não, eu sou santo. Sou santo. Aí chega na casa da pessoa, a mãe chega, filho, não sei o quê, cala a boca, véia do cão. Acabou? Não, sou santo. Mas mente que é uma beleza. Não, sou o santo. Mas é injusto. Não, eu sou santo, mas a misericórdia passou longe. Não sente misericórdia de ninguém. É duro, é severo, é perverso, é intolerante. Entenda que o destempero da nossa alma, aquilo que inflama muitas vezes, é a nossa monstruosidade que se reflete em pecado. E aí, queridos, em todos os extremos nós vemos pecado, em todos. Ah não, o cara religioso que lê 10 vezes a Bíblia por ano, não sei o quê. Muitas vezes esse cara se torna um intolerante, algo que gera maldade dentro da igreja, que destrói pessoas, que comete absurdos dentro da igreja, mas sabe tudo da Bíblia, mas é um Satanás dentro da igreja, e esse cara está em pecado. Assim como o cara que está tendo relacionamento com outro homem, assim como o cara que mente todo dia, assim como o cara que engana o chefe, assim como a pessoa... Então entenda isso, está todo mundo no banco dos réus, entenda isso, todo mundo. Deus, Ele nos entrega aos nossos próprios monstros, nos entrega. Quando nós trocamos a glória de Deus pela nossa própria natureza, nós somos entregues aos nossos pecados. Deus fala, vai lá, faz o que você quer, faz sua vontade. E aí, versículo 32, embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Então, a sociedade ela vai criando um modelo de defender pecado. E é isso que acontece, querido. Vai se tornando um costume da sociedade de defender o pecado, de levantar bandeira em prol do pecado. Por que site de fofoca tem tanto seguidor, gente? E tanto engajamento? E crente que segue? Sabia que o crente que segue a página de fofoca está tão em pecado quanto o fofoqueiro que está lá postando um negócio? É fácil falar do homossexual. Mas falar do crente que mete bedelho na vida alheia, é difícil. Falar do crente que inflama o amiguinho contra o outro amiguinho, que do nada a situação tá boa, mas aí começa aqui a sementinha do mal. Nossa, você viu o que fulano falou de você? Nossa, você viu a situação que aconteceu? E aí começa a proliferar a maldade. Então é fácil, eu sou da igreja, eu vivi na igreja, eu cresci na igreja, é fácil olhar para fora e falar, olha só o que os pecadores fazem. Quando dentro da igreja existem pecadinhos de estimação cultivados todos os dias. Quando no rolezinho da igreja, dos jovens cristãos, good vibes, existe pecado, existe. E aí, Rafael, o que fazer com isso? O que fazer com isso? Querido, é uma escolha. Esses monstros existem, tá bom? Você gostando ou não dessa informação, eles estão aí. Porém, eu gostaria de falar 3 coisas
que através da palavra de Deus nós entendemos ser o caminho para a redenção. Primeira coisa, a morte. A morte para um cristão é necessária. Morrer, isso mesmo, para você querer ter uma vida, morrer é necessário. Entenda isso. Existe um texto em Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Outro texto em João, capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Num texto nós vemos a morte, fui crucificado com Cristo, eu morri com Cristo, e agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E Jesus falando, se não nascer de novo, se não houver um novo nascimento, uma nova pessoa ali, não dá para fazer parte do reino de Deus. Então entenda, meu lindinho, para você viver uma nova natureza em Cristo, é necessário a morte. A cruz não é apenas o lugar onde Jesus morreu por nós, é também onde devemos morrer com Ele. Entenda isso. A cruz não foi só, foi o lugar que Jesus morreu. Não, lá é também o ponto de encontro da nossa morte. É o símbolo da nossa morte. Da minha e da sua morte. Porque a partir do momento que nós nos encontramos com o Evangelho, nós precisamos morrer em Cristo. Morrer. A sua natureza, os seus monstros, a sua forma de viver e pensar, as coisas que gritam dentro de você, que clamam para satisfazer a sua carne, eles precisam ser sepultados juntos com Jesus, no mesmo lugar. No mesmo lugar. Quando Cristo chama um homem, Ele convida este homem para a morte. É um convite que Jesus nos faz. Ei, vem morrer. Eu estou te chamando para a morte. Então, querido, para nós experimentarmos uma nova vida, uma nova natureza, para isso é necessário morrer. E entender o que é morrer. Morrer é morrer, gente. Acabou. Sabe seu velho eu? Sua antiga forma de pensar? Suas antigas prioridades? Sabe tudo isso? Tem que morrer. Rafael, mas eu não quero me desapegar disso. Então você não quer o Evangelho. Simples. Então não vem falar que você ama Jesus. Não fala isso. Porque se você não está disposto a morrer por Ele, não faz sentido. Vocês estão quietos. Amém, queridos? Amém, olha só. Primeiro ponto, nós precisamos morrer. Uma morte para viver a vida. Segundo ponto muito importante, querido, que está em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 17. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Querido, a partir do momento que nós encontramos Cristo e a vida em Cristo, e nós falamos, não, essa é a vida que eu quero experimentar, começa uma guerra dentro de nós, a luta da carne contra o espírito, entrou em guerra. E é uma guerra absurda da carne contra o espírito que vai perdurar toda a nossa vida. Estamos em guerra. E aí o ponto que eu preciso falar para vocês é, nós não podemos parar de lutar. Não podemos. Porque essa guerra vai ser até o final da nossa vida, e às vezes é o engano de muitos cristãos que vêm para a igreja, que se convertem e falam, aleluia Jesus, agora eu sirvo ao Senhor, agora tudo vai dar certo, tudo vai ser lindo, tudo vai ser coisa boa, tudo é perfeição. Não, querido, agora é guerra até o fim. Rafael, mas eu estava bem e eu errei. Errou, porque a carne está aí. O monstro ainda está aí, mas eu orei, eu sepultei esse monstro, eu me batizei, eu enterrei o velho homem. Tudo bem, queridão, mas você está na terra. Para mim, o ladrão da cruz é um privilegiado.
ladrão da cruz, cometeu crime absurdo, pecado, não sei o quê. Chegou na cruz, está lá pendurado, ele olha para o lado, Jesus Cristo está ali do lado dele. Ô, homem de sorte. Ele vira para Jesus e fala, Jesus, lembra-te de mim. E Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo. Oh, foi salvo, glória a Deus. Que cara privilegiado. Dimas, o primeiro vida louca da história. Que cara privilegiado. Encontrou a salvação. Acabou. Aí tem gente que chega para mim e pergunta, Rafael, mas não é melhor então eu viver pecando a vida inteira e aí no final eu vou lá, me arrependo e vou para o céu? Falei, quem garante que você vai para o céu no final? Então vai lá, tenta a sorte. Não, querido, infelizmente, quando nós nos encontramos com o Evangelho, vamos viver o processo. O Evangelho é processo. O campo de batalha não está fora de você, está dentro de você. Viver no Espírito é escolher a guerra diária contra o velho homem. É escolher. Existe um grande teólogo chamado Joe Owen, e ele diz uma frase que é muito simples. Mate o pecado, ou o pecado te matará. Muito simples. Lute contra o pecado, ou o pecado te destrói. E aí, o que às vezes a gente não entende nessa guerra, é que nós nos acostumamos a pensar nas coisas grandes. Então é tipo assim, eu não quero mais ver pornografia, eu não quero mais tal coisa, eu não quero mais sair com a menina que eu saía antes. São as coisas grandes ali. E aí a gente se esquece das coisas pequenas que nos levam ao pecado. E aí nós permitimos as pequenas raposinhas. E aí nós permitimos a pequena insegurança, o negocinho pequenininho lá embaixo. E aí, querido, o que nos derruba não é um negoção grandão. É um negócio pequenininho. Então, na guerra contra o pecado, seja atento aos detalhes. Porque é lá que o diabo te derruba, meu filho. O diabo não vai chegar com a mulher peladona deitada na sua cama do dia para a noite. Não é assim. Ele vai com um negocinho aqui, uma insegurança sua, uma fraqueza, te pega num dia de ovo virado, com fome, barriga vazia, é a oficina do diabo. Nunca ouviu esse texto? Está na Bíblia, sério. Te pega num dia errado. Cara, eu com fome, eu preciso vigiar, é sério. Eu com fome, eu tenho que vigiar. Fala, Senhor, estou com fome, calma, está tudo bem. Porque a fome te deixa maluco, louco para pecar. Com raiva no trânsito, com tantas coisas que acontecem, cansado. Sabe quando a gente chega em alguns momentos, você trabalha, faz alguma coisa e fica esgotado mentalmente, fisicamente, você está vulnerável. E aí é isso que a gente não percebe, que o diabo ele não vai nos pegar no dia que a gente está aqui na igreja orando em línguas, não, o diabo deixa você orar em língua, pode orar, tá, aleluia, o diabo ora junto com você, ele espera, ele deixa você ir embora para casa, ele deixa você ficar de boa, ele deixa você abaixar a guarda, ele deixa você achar que está tudo bem, ele deixa e vai deixando. Do nada vem um pop-upzinho assim no celular, do nada, mensagem da pessoa lá, 10 anos atrás, nunca mais tinha visto a pessoa, oi sumido, aí fala, Senhor Jesus, é assim que acontece, é assim, sempre é assim, querido, sempre é assim. Sempre. Mate o pecado, ou o pecado vai te matar. Entenda isso. E o último texto, para nós encerrarmos, que está em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 22. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. A nova natureza que temos em Cristo. Sabe, esses dias eu ouvi uma frase muito legal da Sara, falando que às vezes nós buscamos muito em Deus a metamorfose. A metamorfose, nós queremos a mudança. E o que é o símbolo da metamorfose? É a borboleta. A borboleta vem, um lagartinho, coisa feia, asquerosa, para ali, congela, fica um mês numa árvore pendurado. Não é tudo isso, eu sei. Mas fica ali um tempinho numa árvore pendurado, do nada desabrocha uma borboleta linda, maravilhosa, sai voando. Mas se você pega a borboleta e vira,
o que está ali ainda? O inseto. É o mesmo inseto. Continua feio, esquisito. É que agora está com uma roupagem diferente. Quando a Bíblia fala sobre transformação, nova natureza, é um novo homem. Quando a Bíblia fala da renovação da mente, é metanoia, é uma mudança brusca. O termo referente à metanoia é uma mudança radical de mente. É como se tivesse tirado a sua mente e colocado outra no lugar, arrancado o seu cérebro, implantado um novo. Então, Cristo ele não veio apenas nos melhorar, ele veio nos recriar. Ele veio trabalhar em nós para criar em nós uma nova natureza. Ser cristão não é trocar de comportamento, é trocar de natureza. E essa deve ser a nossa busca como cristão. Não é trocar só, não, eu vou trocar a minha... Não, é a natureza que a partir de agora vai mudar. É uma nova pessoa. Eu morri para quem eu era. Eu não parei de lutar, eu não parei no meio do caminho. Eu continuei enfrentando os meus monstros dia a dia. E a partir disso eu começo a caminhar em uma nova natureza. Querido, entenda algo muito simples. O propósito do Evangelho não é apenas te levar do inferno que você estava condenado para o céu. Não é apenas um caminho, uma jornada para o céu. Não é apenas isso. É uma mudança de um estado original que todos nós tínhamos, como Adão, o homem que pecou, o primeiro homem, o primeiro pecador. Todos nós éramos Adão. E aí a jornada que Jesus nos leva é sair da imagem de Adão e caminharmos dia a dia até nos tornarmos Cristo. É uma mudança de natureza que Jesus está preocupado, não só uma mudança de lugar, é uma mudança de estado. Sabe com quem que nós precisamos nos parecer? Com Cristo no final de tudo isso. E aí, querido, se o padrão é Cristo, acabou a discussão. Rafael, então como que eu tenho que ser na minha vida? Olha para Jesus, você tem que ser igual a Ele. Acabou a discussão. Rafael, eu quero te contar uma situação da minha vida para você falar a sua opinião. Tá bom, vamos lá, eu vou falar a minha opinião. Vem com a situação. Tal coisa aconteceu, isso e aquilo, tal, eu não sei o que eu faço. O que Jesus faria? Ia perdoar. Então, perdoa. Ué. Mas eu não acredito, eu vou ser trouxa. O que Jesus faria? Não, mas não dá. O que Jesus faria? Não, Rafael, mas você não está entendendo. Tudo bem, nem quero entender, desculpa o sincericídio. Não quero entender. Eu quero te perguntar, o que Jesus faria na sua situação? Nós estamos vivendo dessa forma? E aí, nós somos amigos como Jesus? Nós somos filhos como Jesus? Nós somos namorados e namoradas como Jesus? Estamos lá na nossa faculdade, no nosso trabalho como Jesus? E aí, querido, essa pergunta acabou com a discussão. Eu sei que eu poderia resumir toda a minha mensagem só nessa frase e estava perfeito. Poxa, para que você ficou falando aí 40 minutos? Eu sei, a gente gosta de falar. Mas nós resumimos tudo quando entendemos que precisamos ser Cristo nessa terra. Você precisa ser Cristo nessa terra. Eu disse para você, essa mensagem era para você. Como lidar com os monstros, como lidar com o pecado, tudo isso, não se preocupa com tudo isso. Se preocupa em ser Jesus nessa terra. E aí acabou a história, meu querido. Baixe sua cabeça, nós vamos orar.